Aleluia. Você não vai precisar abrir a sua Bíblia, você vai ler comigo na tela o texto básico para a nossa reflexão. Salmo 24. Iniciamos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova sobre todos os que estão nessa nave de templo. Trabalha, acima de tudo, ó maravilhoso Espírito Santo, na condição de consolador, de esclarecedor, esclarece todas as mentes. Prepara todas essas vidas para que a Tua palavra possa encontrar guarida, possa encontrar receptividade. Em nome de Jesus Cristo, vai tirando todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Trabalha na vida de todos com profundidade, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é Deus continua no controle. Sejam todos bem-vindos. Família Sobral ampliada. Não vou mencionar todas as famílias, mas família Ronda, família CETESB, vamos resumir nessas três famílias. Sejam todos bem-vindos. A presença de todos vocês aqui é realmente muito importante para essas vidas, para uma mãe, para uma esposa, para irmãs, para tios, tias, para sogra, sogro, enfim, para todos, cunhados, cunhadas, enfim, para todos. É muito importante a presença de vocês aqui. Mas Deus continua no controle. Esse salmo, ele mostra, e mostrou muito antecipadamente, Davi, mesmo sem ter participado do rancho de profetas, de ter se esmerado na condição de profeta, ele, depois de Isaías, foi o maior profeta messiânico. E ele vê todas as coisas antecipadamente. Nós fomos criados a partir de um protótipo que faliu, o protótipo velho Adão. Esse velho Adão faliu diante de uma sugestão de uma força rastejante. E ele faliu
exatamente pelo fato de ter aceitado a sugestão. Aquele, pois, a quem oferecerdes os vossos membros para servir, desses sois servos. E foi assim que ele entrou debaixo do cetro de uma força rastejante que passou a dominar esse planeta. Só que o que pouca gente sabe é que o Adão ele foi criado a partir do verdadeiro protótipo, que é Cristo. Jesus, ele é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. Havia uma lei, e havia não, ela há no mundo espiritual essa lei, a chamada lei do resgate, lei do apolitroses. Essa lei diz o seguinte: quando alguém se endividando de uma maneira tão terrível, a ponto de perder o domínio da sua própria vida, essa pessoa só poderá ser resgatado por um parente mais velho, um irmão mais velho. A serpente imaginou que estava pegando o primeiro, mas, na realidade, Adão tinha um irmão mais velho. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Esse, sim, é o verdadeiro protótipo. E ele, na plenitude dos tempos, ele vem para ser realmente essa referência, esse modelo, para ser definitivamente o protótipo de vencedores, porque Adão estava sendo o protótipo de derrotados, de falidos, daqueles que entram debaixo do cetro do domínio de uma serpente. Só que essa serpente, ela faz um traçado, porque o final dela e de todos os seus seguidores, tanto espíritos, anjos caídos, como seres humanos que aceitam as suas falácias, os seus enganos, o final do caminho, que é largo de fogo e enxofre. Ele não pode enfeitar o lago de fogo e enxofre, porque aquilo não há ouro que enfeite o lago de fogo e enxofre. Mas o caminho ele pode, e o caminho fica bonito, ele coloca glamour, coloca realmente muita coisa atrativa no caminho largo, caminho não da liberdade, mas da libertinagem. Agora, Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? Esse caminho começa a ser demonstrado para muitos exatamente no Salmo 24. O Salmo 24 diz: olha só, existe um dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Plenitude quer dizer o todo, tudo é dele. E ele estabeleceu esse planetinha sobre os mares e afirmou sobre as correntes. Agora ele começa a mostrar o Espírito de Deus a partir dos lábios, da caneta do próprio Davi, começa a mostrar qual o caminho certo, que é estreito. E pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem que vai sair desse planetinha que ficou sujeito à vaidade? O mundo jaz no maligno. O Jesus faz um divisor de águas em São João 10:10, dizendo: o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
O próprio mestre diz que não existe uma terceira alternativa, ou uma alternativa intermediária. Ele fala, ou é ladrão, ou é Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, como dissemos, esse ladrão, ele faz um caminho largo, bonito, lindo, maravilhoso. E agora, o verdadeiro protótipo, o verdadeiro Salvador, o irmão mais velho, que veio para pagar. Olha, ninguém podia se salvar. Precisava de alguém mais velho para pagar a dívida. E ele, na plenitude dos tempos, aparece como o irmão mais velho de Adão e paga a dívida de Adão. Quando ele diz, está consumado, aquele termo diz o seguinte, está tudo pago, está quitado. Adão não te deve mais nada, nem Adão nem seu descendente te deve mais nada. Está pago. E aí, ele estabelece algo que é muito importante. Quem entende e recebe aquele sacrifício que é vicário, que nos substitui, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso era tudo para nós, mas ele recebe tudo na sua vida. Uma coisa que você precisa entender, todos nós precisamos entender. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o pecado, ele tem que ser expiado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se o pecado não for expiado em Cristo, lá na cruz do Calvário, ele será expiado. Ele dará todas as consequências, trará todas as consequências para o pecador. Agora, quando o pecador olha para Cristo na cruz do Calvário e diz, eu aceito a tua substituição, tu és o meu substituto. Aí sim, o pecado está sendo expiado na pessoa de Cristo. Por que nós estamos dizendo isso tudo? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aí ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. E diz mais, assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. E aí ele começa a mostrar o que o protótipo fez. O protótipo veio aqui, de sorte que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma humana, e ele vem, entra pela porta. Ele entra pela porta. O Espírito Santo fecunda um óvulo de Maria, e todo o caminho, a porta é realmente respeitada e atendida. Jesus disse, o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele entrou pela porta. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora ele começa um caminho, não é o caminho glamuroso. Ele tem 9 meses terríveis dentro do ventre de Maria. As acusações contra sua mãe são faladas. Olha só, ela nem consolidou o casamento e ela já está grávida. Olha aí, esse filho não é de José. Tantas coisas que ele ouviu, tudo foi muito difícil. Até que ele nasce. E ele não nasce
esses quartos lindos, bonitos que a gente vê. Como eu vi da Malu. Cheirosinho, bonito. Ele nasce, é colocado em cima de capim, na manjedoura. Caminho estreito. E depois de alguns dias, aí começa a perseguição para matar as crianças através de Herodes. E os pais têm que fugir para o Egito. E ele vai tendo uma jornada difícil, pesada, caminho estreito e apertado. E com 12 anos, ele entra lá no meio dos doutores da lei e dá um banho de sabedoria. Mas a vida dele é difícil, com toda certeza. Ele ajudou seu pai na carpintaria. Ele não teve nada fácil. Caminho estreito. Ele não enfeita o caminho. E ele avançou. Até que, com 30 anos, ele vê que é o tempo no qual ele tem que atuar verdadeiramente como aquele que havia de vir, como o Machia, como o Messias. E ele vai ao encontro de João Batista. Não tinha pecado para ser lavado nas águas ou pelas águas do Espírito. Ele tinha realmente uma vida santa, mas ele, para cumprir toda a justiça, ele se dirige a João Batista. E é batizado por ele, que, em termos de genealogia meramente humana, era seu primo. Mas aí, o que acontece? Ele começa agora, a partir do momento que ele começa a atuar, aí o caminho estreita mais, fica mais difícil. Mais graça, mais virtude, mais poder, milagres, prodígios, maravilhas, mas maiores perseguições. Até que chega o grande momento. Antes ele disse, gente, eu vim como protótipo e vocês vão me acompanhar. O que eu fizer, vocês vão fazer. Quem quiser vir após mim, e se vir após mim, lá no Koiné bíblico, é pisar onde ele pisou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Pegou a via dolorosa. No momento definitivo, aquela cruz de quina viva no ombro dele, cuspido, chicoteado, vilipendiado, insultado. Ele vai com nobreza. Carrega a cruz, que seria a cruz minha, que era minha cruz, que era a tua cruz. E ele é levantado nessa cruz, e ele havia dito, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele foi levantado. E chegou um momento no qual todo o seu sangue foi derramado. E começa a sair água. E ele diz, está consumado, está pago. E aí o que acontece? Ele expira, ele é enterrado, mas dentro de 3 dias e 3 noites, o prazo que ele havia estabelecido como grande sinal da sua messianidade, ele disse, não darei outro sinal a esta geração perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ele ressurge, ele ressuscita.
passa 40 dias aqui ainda no planeta Terra, tem algumas aparições, vai ter com os discípulos na praia, tem tantos lances. Mas depois ele foi levado de volta para o céu. Como é que isso acontece? Como é que ele volta para o seu alto e sublime trono? É exatamente como está no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Foi essa maneira que ele voltou. E se assentou num alto e sublime trono. É absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. E mostra para nós que esse é o nosso caminho. Você pensa que isso aí é tudo aqui, é apenas para a gente dizer assim, nossa, que lindo, que bonito, que maravilhoso. Não, querido, não, querida. É isso o seu caminho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir até onde? Até o céu de glória, querido. É esse o caminho. Como é que você segue? Nós temos 2 sentidos de vida. Aliás, 2 frentes para desenvolvermos na nossa vida. Desenvolver a nossa salvação e cumprir uma missão. Só para isso nós estamos nesse planetinha miserável. Só para isso. Não é para curtir, não é para andar por caminho largo, glamour e tantas coisas. Não. Nós estamos no planeta Terra para desenvolver a nossa salvação e cumprir uma missão. Quando desenvolvermos a nossa salvação e cumprirmos a nossa missão, não há por que continuar aqui. Para que continuar num mundo miserável como esse? O apóstolo São Paulo diz que toda a criação geme, e até nós que temos as primícias do Espírito gememos. É uma gemedeira. Você já pensou, quando te olha, a gente só se alegra. Nós transferimos a Malu dos braços do Rodrigo e da Fernanda para os braços do Senhor Jesus. Sabe por quê? Só se justifica a chegada de um novo ser humano no planeta Terra por causa da missão. Eu disse, nós não sabemos quem que nós temos no nosso colo aqui agora. Um grande cientista, uma grande missionária, uma grande cientista, uma grande missionária, uma pessoa abençoadora. Mas é para cumprir missão, não é para ficar passando tempo aqui. É para desenvolver a sua salvação e cumprir uma missão. E aí sim se encerra. Um dia, eu estava no Chile, em 1988, na época do Pinochet, numa guerra civil terrível, na cidade de Coronilao, perto do Pacífico. Estávamos num congresso na praça central da cidade, umas 250 pessoas, e os rebeldes de Santiago vieram e tomaram conta da cidade, que à noite apagaram todas as luzes da cidade, foram na estação de energia e desligaram tudo, e era tiro, pedrada, e víamos os carabineiros correndo de um lado para outro, e a gente com 250 pessoas na praça central da cidade, e a maior parte do prédio apenas fechado com vidros. E os carabineiros diziam, se eles quebrarem um desses vidros, eles podem entrar aí e fazer vocês de reféns, e nós vamos ficar de mãos atadas.
E era aterrorizante o cenário. E eu perguntei para Deus: Senhor, tu vais me deixar que eu morra aqui, longe da minha esposa e dos meus filhos? Deus falou sem meias palavras: aprenda de uma vez por todas, todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Deus fechou a sepultura para mim ali, porque seria de morte mesmo. Assim como fechou muitas vezes para o Rodrigo. Quem é mais chegado do Rodrigo sabe quantas vezes Deus fechou a sepultura para ele. E Deus fechou a sepultura. Eu já ressuscitei, eu achava que era 2, mas esses dias tomei um tombo, conversando com o pastor Josevaldo agora há pouco ali, ele tomou um tombo também. Eu fiquei no mínimo 2 minutos morto nessa terceira vez que Deus me ressuscitou. Sabe por quê? Porque todo missionário é imortal até que cumpra a sua tarefa. Mas cumpriu, não tem por que ficar aqui. Só para massagear o ego dos seres humanos? Não, é missão, gente. É missão. Nós vivemos nesse planeta para sermos não só abençoados, para sermos abençoadores. Uma coisa que o Rodrigo sabia muito bem é ser abençoador. Aí você pergunta, mas ele foi pregar em algum país? Não, não foi. Mas com a postura dele, com otimismo, com aquele sorriso que não era muito escancarado, mas era constante, ele transmitiu otimismo para muitas pessoas. E agora, Jesus encerrou o seu tempo terreno com 33 anos, e Rodrigo com 44, 11 a mais. Fez o que tinha de fazer. Mãe e esposa estão aqui, convictas de que foram facilitadoras para que um abençoador atuasse no planeta Terra. E nós temos que olhar qual é a nossa missão. O para quê da nossa existência. Não é por quê, é para quê. Para que eu existo? Para que nasci? Para que vou viver? Se eu morrer, para que vou viver? Até no para quê. Queridos, vocês estavam lá. Queridas, vocês estavam lá. Em vida, o Rodrigo, ele gostaria de fazer aquela reunião bonita, tenho certeza. Pela última vez que eu o vi aqui, nós tínhamos, na época da pandemia, umas gravações que as pessoas faziam, e a Fernanda e o Rodrigo mandaram mensagem. Acho que a igreja segue caminhando. E ele falou algo ali, vamos ver se a gente até restaura isso daí, não sei se a Fernanda tem. Mas ele achava que... Achava não, ele tinha certeza de que os seres humanos que não estão na linha de frente, na pior das hipóteses, têm que ser facilitadores para aqueles que estão na linha de frente. A missão dele foi cumprida. Ele, inigualável, encarar de frente desafios e limites. Um pássaro que não aceita gaiola, de maneira alguma. Todos conhecem, mas esse era ele.
Mas, como pastor, com o qual ele teve interatividade, eu fico tranquilo, existe paz no meu coração. E para que vocês entendam isso, eu vou repetir o que eu falei lá naquele momento final lá. Rodrigo tinha um evento nos Estados Unidos, importantíssimo. Não só para os interesses da empresa, mas também para a sua realização, para se sentir realizado, para se sentir com a sensação do dever cumprido. Ele precisava ir, mas uma pedra não era no caminho dele, a pedra estava nos rins dele. Essa pedra o fez sofrer, rolar no chão, muita dor, vômito. E aí ele ia para Fernanda, ia para Vilma, dá uma ligada para o pastor, vamos lá, aí a gente ora. Eu vou ou não vou? Vai. Você quer saber o que Deus está dizendo? Você vai. Ah, mas o médico está dizendo que eu tenho que ser operado. Mas você quer ouvir Deus ou quer ouvir o médico? Deus está dizendo que você vai. E aí, queridos, queridos e queridas, ele faz o seguinte, ele liga direto para mim. E eu falei para ele, queridão, é o seguinte, para de ser neto de Deus e começa uma trajetória de filho. Porque você vive como neto. Você se escuda nas orações da tua mãe e da tua mulher. Vai direto. Não seja neto de Deus. Deus não tem neto de Deus, só tem filhos. Conversa com Deus e você sabe o que precisa conversar com Deus. Você sabe o que precisa conversar com Deus. Aí a Fernanda me ligou e tal, eu falei, repeti, aí a Fernanda foi falar com ele, falou, não, eu já fiz. E ele fez mesmo. Bom, para encurtar a história, ele foi, com pedra em tudo, entrou dentro do avião, mas expeliu a pedra dentro do avião. E aquilo foi marcante na carreira dele. Expeliu a pedra e voltou feliz, realizado, fez o que precisava ser feito lá, a apresentação, enfim, ele teve uma performance muito boa. Agora, quem cuida de grandes detalhes não cuida de pequenos detalhes? Quem cuida de uma pessoa num avião, em altitude cruzeiro, não cuida de alguém que está no chão? No Salmo 24 diz o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso é o macro do macro. Mas Jesus fala aqui que o Senhor cuida do micro do micro. Olha, não fiquem ansiosos. Até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Aquele que cuida do macro, quer dizer, esse planetinha é pequeno perto de tudo que acontece nas galáxias. E ele cuida do meu cabelo, que ele está sendo meio permissivo, está diminuindo cada vez mais. Isso não tem nenhum bullying aqui na gente, né, pastor José Valdo? Mas é isso, gente. Descanse no Senhor. Tenha certeza que
a partir do momento que você entender o para quê da sua existência, chegou um momento para Paulo que ele disse o seguinte: ele que tinha sido formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, fazia parte do Sinédrio, aí ele teve que se arrebentar, tomou um tombo, ficou cego. E aí, quando ele entendeu o que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Chegou um momento que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que será dada não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz mais ainda: o meu jugo é suave. O jugo é a canga. Naquele tempo, animais que puxavam carros, puxavam arado, eles eram colocados em duplas, e era a canga, era o jugo em cima. Jesus se oferece para caminhar ao nosso lado. E quem conhece um pouco da arte, quem foi da roça como eu fui, sabe que a gente sempre coloca um mais experiente com um mais novo para treinar o mais novo. Jesus, ele se oferece para ser esse boi mais experiente. Diz a profecia de Isaías 53, um que sabe o que é sofrer, homem experimentado nos trabalhos. E Jesus, ele está fazendo essa proposta para todos nós. Vai continuar puxando essa carga sozinho? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O simples fato de você entender que Ele está no controle, que Ele controla o macro do macro e o micro do micro, já traz descanso para você. Mas aí você começa a lembrar de coisas que estão acontecendo na sua vida. E Ele convida a você para abrir o seu coração para Ele. Abrir o seu coração para Ele. Ele conhece o que está dentro exatamente do seu coração. Então, nesse instante, eu vou fazer algo aqui, eu vou convidar esposa e mãe para virem aqui à frente. E elas vão representar todos vocês. Por quê? Porque elas existe algo assim muito forte na palavra de Deus que diz que a fé e aquilo que aconteceu com Abel ainda continua falando. Durante muito tempo,
os atos, a maneira de ver a vida do Rodrigo vai ficar na mente de muitas pessoas. A referência que ele foi, a maneira como ele encarou. Tinha imperfeições, fraquezas, limitações, tinha. Mas um dia ele reconheceu que ele precisava jogar isso tudo, enterrar tudo isso nas águas do batismo. E ele foi batizado. Então, hoje, essa solidariedade é linda, maravilhosa. Deus está recebendo, querido, querida, o que vocês estão oferecendo para essa família. Jesus está dizendo, tudo quando fizesses a esta família, a mim o fizesse. Ele está recebendo como se fosse para ele. Mas ele quer mais, ele quer oferecer mais, ele quer agregar valor nesse momento aqui. Nós vamos orar. As esposa e mãe e esposa vão representar vocês todos agora. Mas receba aí, faz o seguinte, coloque a palma da sua mão onde você está, voltada para cima assim, como se fosse para receber algo. E nós vamos orar. Você vai se sentir abençoado aí, com aquilo que Deus quiser fazer na sua vida. Meu Deus e meu Pai, o teu Filho Jesus Cristo foi solidário com aquela família do povoado de Betânia. E o segundo menor versículo da Bíblia revela o maior tesouro. Jesus chorou. Jesus chorou vendo Maria chorar e os amigos, as pessoas que estavam lá. Eu sei, Senhor, que Tu estás solidário, que o Senhor chorou, sim, vendo a tristeza no coração de uma mãe, de uma esposa, de irmãs, de filhos, de tias, de primos, de vó, de sogra, de sogro. Eu sei que o Senhor viu e que o Senhor chorou junto com essas vidas. Mas agora, Senhor, a vida tem que continuar, nós temos que avançar. Nós hoje estamos agradecendo ao Senhor pela vida do Rodrigo. Muito obrigado por aquilo que ele representou. Obrigado, Senhor, pelo filho que foi, pelo esposo que foi, pelo cidadão que foi. Nós te louvamos por isso. Mas agora, Senhor, na continuidade, Senhor, renova as forças dessa mãe, dessa esposa, dos filhos, das irmãs, dos cunhados, enfim, Senhor, de toda a família. Que aquilo que o Senhor fez naquela família, o Senhor pode fazer nessa família. Na família lá de Betânia, o Senhor trouxe uma nova perspectiva. Que o Senhor traga para essa família uma visão de futuro, a certeza de que muito mais do que nós falamos, o Senhor vê, o Senhor conhece,
O ser humano olha o exterior, mas o Senhor olha o interior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que, orando por essas duas servas do Senhor, o Senhor esteja abençoando todos os que estão nessa nave de templo, em nome de Jesus Cristo. Com alegria, com cura, com libertação, com solução de problemas, com paz, em nome de Jesus Cristo. Na condição de teu ministro, eu declaro essa família ampliada, abençoada, para a glória, honra, louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo. Quando vocês quiserem vir, essa casa continua sendo de vocês, tá bom? Quando você quiser voltar aqui, Edna, a casa continua sendo de vocês, tá? E foi muito bom. Eu vi algo assim tão lindo naquele momento final, naquele momento conclusivo, quando as coroas foram colocadas, depois de uma chuva, o sol brilhou, né, em cima daquelas flores. Foi muito marcante. Então, nunca se esqueça, Deus continua no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Assim abençoarei